Agora, 1h14, nós mostramos aqui no Jornal Regional hoje a situação que os chineses têm enfrentado quanto ao surto do coronavírus lá no país. Mais de 100 mortes já foram confirmadas. A gente recebe agora a enfermeira responsável pela imunização da Gerência Regional de Saúde aqui de Rio do Sul, a Josiane Verde, que já está aqui conosco. Tudo bem, Josi? Boa tarde. Tudo bem, Cleo. Boa tarde a todos. Obrigada pela sua vinda mais uma vez aqui para falar do coronavírus, que se mescla muito com, ela estava comentando comigo, com o surto que nós tivemos de H1N1 há anos atrás. É uma mutação genética desse vírus, Josi? Então, esses vírus respiratórios, eles acabam, o vírus, por si, ele acaba se transformando, se modificando muitas vezes. Então, esse vírus realmente é um vírus novo, que apareceu no mundo, sim, uma mutação genética de outros vírus que já vinham circulando. Então, com um padrão muito parecido com o H1N1, quando a gente começou a ter casos do H1N1 no Brasil lá em 2009, que a gente teve aquelas confirmações e que foi realmente um susto muito grande, A gente está recebendo um vírus que leva a um quadro respiratório muito grave, que os pacientes acabam indo a óbito em um período muito curto, Ele começa com febre, com dor de cabeça, com mal-estar respiratório e acaba levando a uma parada respiratória muito rápida. Então, ele está se assemelhando muito realmente com o H1N1. Uhum. E essa disseminação rápida, ela está acontecendo da China para o mundo, porque foi lá que ele começou, certo? Isso, então a gente está, a Organização Mundial de Saúde, eles fizeram um site que a gente consegue estar ele é atualizado minuto a minuto, então a gente consegue estar acompanhando o número de casos. Ontem, para a gente ter uma ideia, no final da tarde a gente estava com aproximadamente 4.000 casos. E de ontem para hoje a gente já está com 6.000 casos de coronavírus. Então, sim, ele está lá na China, ele está tendo essa disseminação muito rápida, Claro, a gente sabe que a China é um local muito populoso, Tem muitas pessoas em cada local, tem muitas pessoas, então a transmissão do vírus, ela com certeza ela é muito maior, Ontem a gente teve uma web, junto com o ministro da Saúde aqui do Brasil, para ele esclarecer aos profissionais da saúde medidas a serem tomadas em casos suspeitos de coronavírus no Brasil. Então, ele esclareceu que a gente ainda não tem uma proporção de como é que o vírus vai se disseminar no nosso país ou em outros países, Como é um vírus totalmente novo, a gente ainda não sabe como é que ele vai, se comportar, vamos dizer assim. Exatamente, nos outros países. A gente sabe que lá na China o clima é muito diferente, a população é muito maior, então a gente ainda não tem estudos em cima disso. Está se estudando, então, realmente a letalidade dele, até que ponto ele leva à morte, se realmente ele é muito grave ou não. A gente está vendo que sim, que os casos que estão tendo lá são casos graves, mas a gente não sabe aqui no Brasil qual vai ser o comportamento dele, se ele vai agir dessa mesma forma, se ele vai se adaptar ao nosso clima da mesma forma, então a gente não sabe como é que vai ser aqui. A gente não sabe também, o Ministério da Saúde, no caso, como você falou, o ministro, fez uma webconferência com vocês da saúde, se há pessoas que já estão identificadas como portadoras desse vírus. A gente tem esse dado? A gente tem 3 pessoas que se enquadraram como caso suspeito. Para a gente enquadrar uma pessoa como um caso suspeito, então é isso que a gente tem que esclarecer muito aos profissionais da saúde também. Essa pessoa ela tem que ter tido contato com uma pessoa que foi um caso positivo, ou ela tem que ter ido para a China, ou para algum local que já tem confirmação de casos. Então, a gente só confirma um caso, a gente só relaciona como um caso suspeito pessoas que estiveram no local onde tem transmissão do caso. Até antes de ontem, as pessoas que eram consideradas suspeitas eram pessoas que vinham lá de Wuhan, que era uma localidade da China. De ontem, como a disseminação foi muito maior lá, de ontem para agora, qualquer pessoa que venha da China, que apresente qualquer sintoma respiratório, para nós é um caso suspeito. Então, no Brasil, hoje, são 3 pessoas suspeitas, uma em Minas Gerais, em Curitiba e no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, 6 pessoas que estão em análise. O que o ministro deixou bem claro é que o Brasil já está preparado com kits para coleta, então a gente já consegue diagnosticar o caso. Essas pessoas, esses 3 casos estão em análise. O de Minas Gerais, que foi o primeiro que apareceu, o resultado é para sair no máximo até amanhã, esse resultado de exame. E vai ser meio que um caso
caso assim, esse de Minas Gerais, um caso que vai ser o protótipo para todos os outros, assim. Isso. A gente relembra assim que ele deixou bem claro que esses pacientes que estão aqui, que estão como quadro suspeito, eles não estão grave, né? Estão em quadro esperado para a doença, não estão em quadro muito grave. Então, a princípio, a gente está numa situação tranquila. Mas o Brasil, ele declarou, a partir desses casos suspeitos, então, que a gente está em perigo eminente. A partir do momento, então, né, que a gente tem um quadro suspeito, é um perigo eminente. Se a gente confirmar qualquer um desses casos, a gente entra como emergência de saúde pública, né? Vai mudar, então, para grau 3, a gente está em grau 2, né, com casos suspeitos, e a gente vai para grau 3. Isso, na prática, muda o quê, Josi? Muda que, a partir do momento que a gente confirmar um caso, desse caso, a gente vai ter que fazer esse pessoal que está lá vai ter que fazer uma investigação muito grande de todos os contatos desse caso, inclusive dessas pessoas que vieram no mesmo voo, né, que tiveram qualquer contato relacionado a esses aviões que vêm da China ou que vêm de países que são mais distantes, são aviões muito grandes, né, que vêm com uma grande população, né, com grande quantidade de pessoas. Então, a partir daí, a gente já vai começar a ter um risco de contaminação muito maior. É recomendado também nessas horas, não sei se a parte de exportação e importação muda ali no mercado industrial mesmo e comerciário, mas a parte de voos, existem muitos chineses que vêm para cá também fazer algum tipo de transação, pessoa mesmo, CPF, pessoa física. Isso, de alguma maneira, o Ministério da Saúde, ele indicia, ele interdita de alguma maneira isso? Isso foi bem questionado ontem, né, em saber se a Anvisa ia fazer qualquer protocolo, né, de entrada de internacionais para o Brasil. E, a princípio, eles falaram que não tem como fazer, porque tem cada voo passa por vários locais, entra muita gente, e eles, a princípio, não vão fazer nenhuma barreira, né, para a entrada, o que a gente se preocupa muito, né, com isso, como a gente também se preocupava com outras doenças, né, que antes circulavam fora e que a gente nunca tinha barreira para cá. Mas é mais um risco, né, mais uma preocupação nossa nesse momento. Bom, para ficarmos atentos, eu acho que você, como responsável, sabe os sintomas desse vírus, o coronavírus, que são muito similares aos de uma gripe comum também, né, Josi? Isso mesmo. O que difere é que a febre é muito alta, né? Normalmente inicia com febre alta, com coriza, com dor de cabeça e o sintoma respiratório sempre associado. Então, normalmente a pessoa fica com falta de ar, com tosse, com mal-estar respiratório. Essa é a maior preocupação realmente, que ele acaba afetando a parte respiratória. De todas as coisas que eu já li, porque a gente lê tanto, né, nessas horas, e muita coisa que está na internet a gente sabe que é fake news, mas dos portais que eu li, Folha, né, R7, Globo, e os internacionais também, muitos deles falam sempre a mesma coisa, que é um vírus de fácil transmissão. Não pela China ser um país populoso, mas pelo vírus em si, ele ser muito mais, não sei, perspicaz, ativo, a inteligência dele é maior. Isso é uma verdade, é interessante as pessoas que têm qualquer tipo de suspeita com gripe agora, ou contato com essas pessoas, utilizem aquelas máscaras, por exemplo, faciais? Isso, a gente sempre preconiza a etiqueta da tosse, né? O vírus da gripe, ele é um vírus que ele sobrevive no ambiente durante um tempo maior. Então, o contato, né, a gente sempre fala, nunca tossir ou espirrar e colocar a mão na frente no rosto, porque a nossa mão fica contaminada durante muito tempo e onde a gente colocar a mão nos outros locais, a gente vai estar contaminando esses locais. Então, usar sempre lenço descartável, tentar, né, espirrou, tentar usar o antebraço, não usar a mão. Uso de álcool gel, né, ter disponível em vários locais o álcool gel e sempre que possível a gente está higienizando as mãos. Então, são cuidados que a gente tem que ter, de qualquer forma, com o H1N1, inclusive, né, com os outros tipos de gripe. Porque a gente tem que estar realmente prevenindo para que outras pessoas que às vezes estão com a imunidade mais baixa acabam não ficando doente com a gente, né? É um cuidado geral para qualquer tipo de resfriado ou gripe. Muito bem, e principalmente quando a gente tem no ambiente crianças e idosos que têm a imunidade mais baixa, né? Exatamente. Também cuidar com os locais muito fechados, né? É aquilo lá que a gente estava falando do vírus. Lá na China, ele está se comportando de uma forma realmente muito séria. Ele está sobrevivendo muito tempo. É um clima seco, gelado, né? Mais gelado. Então, o vírus está conseguindo sobreviver durante um período muito grande. A gente não sabe como é que vai ser aqui, mas com certeza no inverno ele vai ter realmente a mesma
a mesma forma que ele está tendo lá, né? Então é isso que a gente tem que cuidar, principalmente na entrada do inverno agora, não deixar ambientes fechados, né? Ambientes arejados, não ter muitas pessoas no mesmo local. A gente fica muito preocupada quando a gente vai em unidades de saúde, que a gente vê as unidades de saúde fechadas, né? Com um monte de paciente aguardando consulta. Então é um risco muito grande, né? Verdade. Pacientes que já estão debilitados, com a imunidade baixa, né? Fácil proliferação. Quais são os outros países que ele já têm confirmação? Alguns países que eu lembro, assim, Alemanha, França, Tailândia. Então, esses países que confirmaram, mas vários países estão atualizando. A gente até tem um aplicativo, depois, se vocês quiserem publicar, a gente pode deixar aqui, eu até passei já para o pessoal ali fora. É um aplicativo que o Ministério, que a Organização Mundial de Saúde disponibilizou, que a gente consegue ver os casos e os locais que estão tendo casos em tempo real. Legal. Então, dá para acompanhar. Até que as pessoas que estão querendo viajar. Outra recomendação também do ministro ontem foi para tentar, pessoas que às vezes trabalham em empresa, que têm viagem marcada, tentar nesse momento, se possível, não se deslocar para esses locais. É mesmo? Essa foi a recomendação oficial? A recomendação oficial do ministro da Saúde. Muito bem, muito bem. Melhor prevenir, como diz o ditado, do que remediar, porque a gente não sabe, é vírus novo, né? A gente não sabe como se comporta. Não tem vacina, a gente não tem uma forma de prevenir ele ainda, né? A gente fica bem tranquilo porque o Brasil é um dos maiores produtores de vacina, né? A gente sabe que nós somos um dos únicos países que tem a disponibilidade de vacinas de gripe, né? Da quantidade que a gente sempre tem todo ano. Então, esse é um vírus que já está sendo estudado pelo Instituto Butantan. Ele já deixou bem claro que provavelmente para o próximo ano a gente já tenha vacina para ele também, né? Então, a gente espera que realmente não seja tão grave esse ano, para que ano que vem a gente consiga já estar protegidos. Interessante, né? Você falar isso, inclusive, para a gente dar valor à nossa saúde e como brasileiro também se orgulhar disso, porque imagine China, naquela proporção de população toda que eles têm, eles não têm condições de fazer vacina para todo mundo e uma vacina tão eficaz quanto a nossa. Então, e a gente fala tanto em campanha de vacinação e abre as portas aqui como imprensa para vocês pedirem para as pessoas irem se vacinar gratuitamente e muitas não vão, não se chega na meta muitas vezes, né, Josi? Isso mesmo. A gente recebe muitas pessoas que moram no exterior, que vêm para o Brasil para passear e acabam indo se vacinar porque lá é muito caro a vacina e aqui a gente ganha tudo gratuito. Então, muito obrigada pela De nada. bom trabalho, Josi.